voltamos e agora a gente vai falar das funções orgânicas que possuem carbonila, tá certo? Então, primeiro, o que é a carbonila? Carbonila é o grupo funcional em que eu tenho carbono, dupla, oxigênio. Então, onde eu tiver esse grupo aqui, esse grupo ele é chamado de carbonila, tá certo? Então, se você observar, todos os compostos que eu coloquei aqui, eles possuem esse grupo. Carbono ligado, formando a dupla ligação com oxigênio. Carbono, dupla ligação com oxigênio. Carbono, dupla ligação com oxigênio. Carbono, dupla ligação com oxigênio. E carbono, dupla ligação com oxigênio. Então, todas essas funções que eu vou mostrar para vocês, elas possuem em comum essa função orgânica. E aí, como é que eu faço para diferenciar uma da outra? É bem simples, pessoal. Basta você analisar o que está ligado à carbonila. Você fez essa análise do que está ligado à carbonila, você descobre a qual função pertence tranquilamente, tá certo? Então, vamos lá. Começando por essa primeira função. Eu tenho carbono aqui ligado de um lado. E o que é que eu tenho ligado a carbonila aqui, pessoal? Eu tenho um hidrogênio que está diretamente ligado ao carbono da carbonila. Então, sempre que eu tiver uma carbonila e diretamente ligada à carbonila eu tiver um hidrogênio, essa função eu vou chamar de aldeído. Tá certo? Então, a primeira função carbonilada que eu estou mostrando para vocês é o aldeído. E como é que a gente identifica? Hidrogênio diretamente ligado à carbonila, tá certo? Vamos lá. Eu tenho outra função aqui que tem carbonila. Só que essa carbonila, ela tem desse lado um carbono e desse lado aqui eu também tenho um carbono. Lembrem-se que nas extremidades, onde as linhas se encontram, eu tenho carbonos. Então vejam que agora eu não tenho hidrogênio diretamente ligado a ela. Eu tenho de um lado um carbono, do outro carbono. Então sempre que eu tiver uma carbonila entre dois carbonos, esse grupo aqui representa o que a gente chama de cetona, tá certo? Então aldeído, hidrogênio ligado, cetona, a carbonila entre dois carbonos. Vamos para a próxima função. Está aqui a minha carbonila. Desse lado eu tenho carbono, mas olha só o que é que tem aqui, ó. Nem é hidrogênio, nem é carbono. É um grupo OH. Sempre que eu tiver um grupo OH diretamente ligado ao carbono da carbonila, eu vou dizer que esse composto é um ácido carboxílico. Certo? Então, observo se ligado à carbonila tem uma hidroxila. Se tiver, eu vou chamar de ácido carboxílico. Por que ácido carboxílico? Porque quando eu tenho a hidroxila ligada à carbonila, eu tenho um grupo só, forma um grupo só. E esse grupo é chamado de carboxila, certo? Que é a mistura da carbonila com a hidroxila. Então eu formo um grupo chamado carboxila. E as funções que possuem esse grupo carboxílico são chamadas de ácidos carboxílicos, tudo bem? Então aldeído, cetona, ácidos carboxílicos. Aqui eu tenho outra função com a carbonila, tá? Aqui a carbonila bonitinha, carbono, oxigênio, duplo oxigênio. Só que eu tenho o oxigênio ligado a ele, só que na hidroxila eu tenho hidrogênio ligado a esse oxigênio. Nesse composto aqui eu tenho oxigênio e ligado a esse oxigênio eu tenho um carbono. Então sempre que você tiver essa sequência, carbonila, oxigênio e depois carbono, você vai dizer que esse composto ele é um éster, tá certo? Então o éster é caracterizado por uma carbonila ligado diretamente a carbonila um oxigênio e ligado a esse oxigênio um carbono. Apareceu essa sequência, você diz que o composto é um éster. E a última função carbonilada que eu tenho para mostrar para vocês é a outra função que possui nitrogênio. Então a gente viu no vídeo anterior que existem as aminas, que são funções nitrogenadas que não possuem carbonila, e existe a outra função nitrogenada, essa sim possui carbonila, que é a amida. Tá certo? Então sempre que eu tiver
diretamente ligado a uma carbonila, eu tiver um nitrogênio, essa função é uma amida, tá certo? Então vamos lá, recapitulando. Carbonila ligada a carbonila, hidrogênio, função aldeído. Carbonila separando dois carbonos, entre dois carbonos, função cetona. Carbonila ligada a carbonila, uma hidroxila, formando o grupo carboxila, função ácido carboxílico. Carbonila ligada a carbonila, oxigênio, ligada a oxigênio, carbono, função éster. Carbonila ligada a carbonila, o nitrogênio, amida. Então vejam que apesar de todas as funções possuírem a carbonila, tudo bem? O grupo que se liga a essa carbonila é quem vai dizer a qual função esse composto pertence. Então pode ser aldeído, pode ser cetona, ácido, éster ou amida. Tudo bem, galera? Então assim a gente fecha a identificação das funções. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como identificar nas estruturas todas essas funções ao mesmo tempo. Ok, galera? Valeu!